bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha numa questão que emerge direto do material que a gente analisou. Será que a Bíblia pode ser lida como um livro científico? Ou, talvez colocando de outra forma, as descrições dela sobre a origem do mundo, da vida, eventos históricos, elas se encaixam no campo da investigação científica como a gente entende hoje? Exato. A questão aqui, no fundo, é se a gente pode aplicar as ferramentas da ciência, que são baseadas em evidência empírica, em teste e naquela ideia de poder refutar uma teoria, a falseabilidade, a um texto que tem como base a fé, a revelação. São, assim, domínios que conversam ou são fundamentalmente diferentes? Eu vou defender a ideia de que, na medida em que a Bíblia faz afirmações bem concretas sobre como o mundo natural funciona ou como a história aconteceu, ela inevitavelmente acaba pisando no terreno que a ciência investiga. Para muita gente, ela é sim tratada como uma fonte de conhecimento factual sobre o universo. E o meu ponto vai ser o contrário. Que a Bíblia é, na sua essência, um texto de natureza religiosa, simbólica, ética. As afirmações dela sobre o mundo físico, quando a gente olha pela lente da ciência, elas não se sustentam, e os métodos para validar o que está ali são incompatíveis com os métodos científicos. Bom, a minha posição parte de uma observação até que simples. A Bíblia não fala só do transcendente, né? Ela descreve eventos, processos, origens. Se a gente pensar em Gênesis, a criação do universo, da Terra, da vida, da humanidade, tudo em etapas bem específicas. Ou pensar no dilúvio, que é narrado com detalhes logísticos e tudo. Isso são, querendo ou não, afirmações sobre a realidade física e histórica. O próprio material que a gente está usando reconhece que essas afirmações deveriam ser submetidas ao crivo científico. O fato da gente poder testar, e sim, muitas vezes elas falham nesses testes, como a gente vai ver já, mostra que elas entram sim no campo da ciência. Não é por acaso que a gente vê movimentos, como o material até menciona, tentando harmonizar a Bíblia e a ciência, tipo o teísmo evolucionário ou o design inteligente, até mesmo criacionistas que ficam procurando, antecipações científicas nas escrituras. Isso mostra que, na prática, muita gente lê a Bíblia como se fosse um repositório de fatos sobre o mundo. E instituições como a Fundação Templeton, mesmo com as críticas que o material aponta, investem bastante em promover esse diálogo, o que sugere que essa interface entre fé e conhecimento factual é vista como real e importante por muitos. Então mesmo que o objetivo principal seja espiritual, as alegações factuais existem, elas estão lá e são defendidas como verdadeiras por muitos seguidores, o que na prática coloca a Bíblia sim na arena do debate científico. Entendo o ponto sobre como ela é lida por algumas pessoas, mas eu discordo fundamentalmente que ela seja um livro científico ou que as afirmações dela pertençam, assim, legitimamente a esse domínio. A Bíblia, quando a gente avalia por critérios de precisão factual, ela falha consistentemente. Os exemplos são muitos, bem conhecidos, né? Alguns até citados no nosso material. Deuteronômio 14:18 classifica morcegos, que são mamíferos, todo mundo sabe, como aves. A narrativa do dilúvio descreve um evento global, uma catástrofe imensa, sem que exista nenhum vestígio geológico correspondente que sustente isso em escala mundial. A Arca de Noé, com as dimensões que estão lá descritas, feita de madeira, é uma impossibilidade logística e de engenharia naval para a época, né? Incapaz de abrigar a diversidade de vida que se diz ou de resistir às forças de um evento desses. A própria sequência da criação em Gênesis 1, com a luz surgindo antes do Sol, isso entra em conflito direto com o que a gente sabe de astrofísica. Mas, mais importante ainda para mim, é a diferença de método. A Bíblia opera na base da fé. Aquela citação de Nietzsche que está no material é provocadora, claro, mas ela pega algo essencial. Fé significa não querer saber o que é a verdade. João 20:29 elogia: bem-aventurados os que não viram e creram, quer dizer, valoriza a crença sem evidência. Isso é o oposto, diametralmente oposto do método científico, que exige observação, evidência, teste e, crucialmente, a tal da falseabilidade, a ideia de que uma hipótese científica tem que ser potencialmente refutável por alguma observação, algum experimento. A ciência progride pela dúvida, pela revisão constante.
A gente viu isso com o abandono da ideia do éter luminífero, ou o questionamento que existe até de gigantes como Newton ou Freud, como o material lembra. A Bíblia, em muitas tradições de interpretação, pede aceitação muitas vezes dogmática. E as explicações dela para fenômenos naturais frequentemente invocam o sobrenatural, Deus, diabo, milagres, como na história de Jó, que é um exemplo clássico de pensamento por agentes, uma forma pré-científica de entender o mundo. As tentativas de cientificizar a Bíblia, como o criacionismo ou o design inteligente, são, universalmente rejeitadas pela comunidade científica como pseudociência. Até legalmente em escolas nos Estados Unidos. É um erro, de categoria. Fundamental tentar encaixar um texto de fé nos moldes da ciência. Vamos pegar esse ponto das afirmações bíblicas. Você diz que elas são simbólicas, mas muita gente lê como fatos, né? Gênesis 1 descreve uma criação em 6 dias. Para muitos fiéis, são 6 dias literais de 24 horas mesmo. O dilúvio, ele não é apresentado como uma parábola, ele é narrado como um evento histórico, global, com medidas da arca, duração em dias, montanhas cobertas. As genealogias que listam Matusalém vivendo 969 anos, Noé quase 1000, são apresentadas como registros históricos. A questão aqui não é se a ciência confirma isso, claramente não confirma, a gente sabe. A questão é que a natureza da afirmação é factual. Ela descreve o que supostamente aconteceu. E se uma afirmação descreve o mundo real, ela se torna, por definição, objeto de análise científica, concorda? É por isso que, como o material aponta, a gente vê grupos criacionistas fazendo lista de supostos acertos científicos da Bíblia. Eles estão tratando o texto como um manual de fatos. Mas aí é que reside o problema na minha visão. Insistir nessa leitura factual ignora completamente o gênero literário, o contexto histórico e até as próprias inconsistências internas do texto. Pega a criação. Gênesis 1 e Gênesis 2 oferecem 2 narrativas diferentes com ordens de eventos distintas. Qual delas é a factual? A leitura literalista já começa a ficar insustentável aí, nessas discrepâncias internas, antes mesmo da gente comparar com a ciência. Os erros factuais que eu mencionei antes, morcegos como aves, a inviabilidade da arca, o material até compara com navios reais de madeira como o Wyoming, que já era menor, usava técnicas mais avançadas e mesmo assim sofria deformações. A ausência total de evidência geológica para um dilúvio global. Isso não são detalhes menores, sabe? São desafios fundamentais à ideia de que esses textos são reportagens precisas. A luz antes do sol, Gênesis 1:3 contra 1:14-19, é outro exemplo clássico. É muito mais provável e, eu diria, intelectualmente honesto ler essas narrativas como mitos de origem, como teologia narrativa, poesia cósmica, que buscam responder perguntas sobre o significado da existência, a natureza de Deus, da humanidade, e não dar um manual de cosmologia ou biologia. Tratar como ciência não só revela essas falhas factuais, como também acaba empobrecendo o possível significado simbólico e teológico que elas podem ter. Entendo a perspectiva da leitura simbólica, mas ela não resolve a questão de como a Bíblia funciona para milhões de pessoas e como ela interage com o discurso público, né? E isso nos leva ao segundo ponto crucial, o método científico versus o método da fé. Você os coloca como opostos, mas a busca humana por compreensão sempre foi multifacetada. O material que a gente analisou menciona essa visão mais conciliatória. Ciência explica o como, fé explica o porquê. Claro que não é uma visão universalmente aceita, mas mostra uma tentativa de integrar diferentes formas de conhecimento. E a história está cheia de exemplos de cientistas profundamente religiosos. O próprio Isaac Newton, que revolucionou a física, dedicou um tempo enorme à teologia e à cronologia bíblica. Figuras mais recentes também, aquelas criticadas pelo Sam Harris no material por tentarem essa conciliação, elas existem. Isso sugere que, pelo menos para alguns indivíduos, essa tensão não é uma dicotomia absoluta, sabe? A gente poderia até argumentar, como o material sugere, que a Bíblia, de certa forma, compilou o estado da arte do conhecimento e das cosmologias da sua época, mesmo que de forma pré-científica. Ela reflete uma tentativa humana de entender o mundo usando as ferramentas e conceitos que estavam disponíveis naquele tempo. Olha,
A coexistência de crença religiosa e prática científica na mesma pessoa é um fenômeno psicossocial interessante, sem dúvida. Mas isso não invalida a distinção fundamental entre os métodos em si. A ciência opera com base na dúvida metódica, na exigência de evidência empírica, que seja publicamente verificável, e na falseabilidade. E o que é crucial sobre a falseabilidade é que ela permite que a ciência se autocorrija. Se uma hipótese não resiste aos testes, ela é descartada ou modificada. Foi o que aconteceu com a ideia do éter luminífero que o material cita. Teorias científicas, mesmo as mais robustas como as de Newton, são eventualmente superadas ou refinadas por novas evidências, novos modelos, como a relatividade de Einstein. A fé, particularmente a fé dogmática, que está associada a interpretações literais da Bíblia, opera de forma bem diferente. Ela muitas vezes pede crença apesar da falta de evidência ou até mesmo contra a evidência. O questionamento pode ser visto como falta de fé e não como uma virtude intelectual. O material aponta que a Bíblia oferece modelos indutivos, talvez observações gerais ou narrativas, mas sem a contraparte dedutiva e testável. O que isso significa na prática? Que ela faz afirmações, mas não oferece um mecanismo claro para a gente testá-las rigorosamente e, potencialmente, provar que estão erradas. A ciência exige essa possibilidade de erro. Teorias como o criacionismo bíblico são notórias pela resistência a qualquer evidência contrária, o que as coloca totalmente fora do domínio científico. A questão não é se o cientista pode ter fé. É sobre a ciência, como método, ser incompatível com a aceitação dogmática e não falseável. E essa diferença de abordagem não é só teórica, né? Ela tem um impacto bem real na sociedade e na educação, que é nosso terceiro ponto. Quer a gente considere a Bíblia científica ou não, o fato é que ela molda a visão de mundo de bilhões de pessoas. E essa visão de mundo acaba transbordando para a esfera pública. O material cita o exemplo de parlamentares brasileiros usando interpretações bíblicas para justificar posições políticas sobre educação, direitos civis e legislação. O debate acalorado e que não acaba nunca sobre criacionismo versus evolução nas escolas americanas, também mencionado, é outro exemplo claro de como as alegações factuais da Bíblia ou as interpretações delas entram em choque com o consenso científico em arenas que são cruciais. Portanto, mesmo que o objetivo seja refutar cientificamente certas leituras bíblicas, essa análise se torna socialmente relevante, até necessária, por causa desse impacto que a gente pode ver e sentir. Ignorar essas alegações só porque não são científicas seria ignorar uma força cultural e política muito poderosa. Concordo plenamente que o impacto é real, mas eu vejo a consequência de forma oposta. Tratar a Bíblia como se fosse uma fonte de conhecimento científico, ou dar essa impressão, é precisamente o que causa o problema. Isso gera desinformação, prejudica o ensino de ciências e acaba minando o pensamento crítico. O material que a gente analisou dá exemplos bem concretos. Museus criacionistas que apresentam fósseis com datações completamente distorcidas para tentar encaixar numa cronologia bíblica literal de poucos milhares de anos. Professores que ficam com receio de ensinar a teoria da evolução, que é um pilar da biologia moderna, por medo da reação de pais que veem a Bíblia como literalmente verdadeira. Aquele conceito de analfabetismo científico que o material discute é sem dúvida exacerbado por essa confusão. Quando se mistura fé com fato científico, as consequências podem ser bem graves. Resistência a avanços médicos, como pesquisas com células-tronco baseadas em interpretações religiosas sobre o início da vida, uso de passagens bíblicas para justificar preconceitos históricos ou atuais, como contra a comunidade LGBTQIA+, ou o apoio a políticas públicas retrógradas, como o material menciona em relação a propostas legislativas que refletem visões teocráticas sobre temas como direitos reprodutivos ou o tal PL do estuprador é um exemplo que veio à tona, ou a própria natureza do Estado. Essa confusão não é inofensiva de jeito nenhum. Ela tem custos sociais, educacionais e até políticos muito reais. Defender a distinção clara entre ciência e fé não é atacar a religião. É defender a integridade da educação científica e do debate público que deveria ser baseado em evidências. Isso nos leva à questão final, talvez a mais complexa: o ônus da prova e a natureza da evidência.
Do ponto de vista de quem crê, a validação da Bíblia pode não depender da evidência empírica que a ciência exige, né? O material cita aquela frase famosa atribuída ao Jung: "Eu não acredito, eu sei". Isso aponta para uma forma de conhecimento que é baseada na experiência pessoal, na revelação, na fé que é sentida e que opera numa lógica diferente. A ciência busca provas externas, objetivas. A fé pode ser uma certeza interna, subjetiva. A ausência de evidência física que corrobore como um retrato de Jesus feito em vida, um ponto que o material discute, não abala a fé do crente. Pelo contrário, como a fonte sugere e a própria Bíblia indica, bem-aventurados os que não viram e creram, a fé pode ser vista como mais meritória justamente por transcender essa necessidade de prova material. Nesse quadro, exigir prova científica pode ser visto como inadequado, como tentar medir amor com uma régua, sabe? Mas aí é que está o ponto crucial para a ciência e para o pensamento racional em geral. O ônus da prova, a responsabilidade de provar, recai sempre sobre quem faz a afirmação, especialmente se a afirmação for extraordinária, fora do comum. E a Bíblia faz afirmações extraordinárias sobre a realidade. Criação do universo em dias, intervenções divinas diretas, milagres como abrir mares, curar cegos, andar sobre a água, ressurreição de mortos, vida após a morte. São alegações que desafiam tudo que a gente entende sobre o mundo natural. E ela faz isso sem oferecer o tipo de evidência que seria exigido para qualquer alegação similar em outro contexto. Evidência que seja verificável, independente, robusta. A ciência opera por padrão com o ceticismo. Não se aceita uma afirmação até que a evidência a sustente. A fé, como você descreveu bem, muitas vezes inverte isso. Pede aceitação na ausência de evidência ou até mesmo apesar de evidências contrárias. Aquela ideia de que não se pode provar uma negativa, que é frequentemente usada para defender crenças não comprovadas, é logicamente falha em muitos contextos. A ausência de evidência para algo que deveria deixar rastros, como um dilúvio global, por exemplo, é sim evidência de sua ausência. O material argumenta, de forma até provocativa, que as narrativas bíblicas, em termos de suporte fatual que a gente possa verificar, são menos críveis que relatos modernos de Joaquim Is ou do Chupacabra, que pelo menos às vezes vêm com fotos, mesmo que ruins, ou testemunhos diretos. As fontes bíblicas são, na maioria, textos antigos, copiados ao longo de séculos, com autorias incertas ou múltiplas, baseados em tradições orais e testemunhos de segunda ou terceira mão na melhor das hipóteses. Nesse sentido, a Bíblia não é a evidência, ela contém as alegações que carecem fundamentalmente de evidência científica. Então, para a gente recapitular, uma perspectiva, que foi a que eu apresentei, é que as afirmações da Bíblia sobre o mundo físico e histórico a colocam, sim, funcionalmente e na percepção de muitos, em interação direta e muitas vezes conflituosa com o domínio da ciência. E analisar essa interface é, portanto, relevante e necessário, dada a profunda influência cultural e social que ela tem. E a perspectiva oposta, que foi a que eu defendi, reforça que a Bíblia pertence a um registro diferente, o da fé, do simbolismo, da ética, da narrativa religiosa. Submetê-la aos critérios estritos da ciência não só revela a incompatibilidade dela com o conhecimento empírico, mas também pode acabar obscurecendo seu propósito e significado originais. Os métodos e os objetivos são, no fundo, fundamentalmente distintos. Fica bem claro que a tensão entre essas leituras que buscam fatos literais na Bíblia e aquelas que a interpretam de forma simbólica ou teológica é profunda e continua a moldar debates importantes na nossa sociedade. E, por extensão, a questão mais ampla de como diferentes formas de buscar a verdade, seja através da ciência empírica ou da fé religiosa, como elas se relacionam, se complementam ou se excluem. Isso permanece em aberto, né? Exatamente. A análise crítica das fontes, das diferentes interpretações, como a gente tentou fazer aqui a partir do material que tínhamos, acho que nos permite iluminar um pouco as várias camadas dessa questão, que é bem complexa, não tem respostas fáceis, né? Mas explorar essas perspectivas distintas é essencial para a gente ter uma compreensão mais profunda. E fica o convite para cada um continuar essa reflexão e formar suas próprias conclusões.